Programa Turistano de hoje está num local super especial, com a figura mais do que especial. O local é o Outeiro de São Francisco, com uma vista maravilhosa, Ponta Grande, Recife de Fora, dá para ver ali Porto Seguro, Apaga Fogo, até Arraial da Ajuda. Lugar maravilhoso, tem um recuo aqui de uns 100 metros com um gramado, pé de mangaba, coqueiro, e com essa figura aqui, Gilvan Florencio, vereador, fotógrafo não? Não. E nativo de Porto Seguro. Nasceu quando, Gilvan? Obrigado pela presença e ter atendido o nosso convite aqui no Bate-Papo. Guto, nasci em 1957. Finalzinho ali da década de 60. A gente já começou a entrevista com a turma que chegou em 80, gente que chegou em 70. O Pedro Leite, no caso Ciro Leite, chegou na década de 60. Fiz também com o Hélio Lima, que falou do seu Heraldo, que chegou ali na década de 50, também iniciozinho, alguma coisa. E contou história maravilhosa. Inclusive tiramos um sarro de você, até umas horas. 57. Você nasceu aqui obviamente em Porto Seguro, nasceu de parteira. Parteira. Não teve nenhum mal dos 7 dias não, naquela época, né? Não. Graças a Deus, foram 3 irmãos, todos os 3 irmãos, comigo, né? De parteira e todo mundo... E morava onde, Gilvan, em Porto Seguro? Em que local exatamente? Eu nasci ali perto da balsa, né? Naquelas casinhas pequenas ali, tal. Não era aquela da forma que são hoje, né? Mas ali perto da Praça Armando Ribeiro Carneiro ali. Ah, mas pra cá, ali morava Isso. também aquele senhor do que ligava a luz, qual é o nome dele? Tião. Era exatamente na casa que eu nasci. Era a casa Tião do dele. Gás, era não? Tião da Luz. Tião da Luz. Foi ali exatamente que eu nasci, onde minha mãe falou. E ali tem, hoje, essa semana até estive lá, um lugar especial, Café com Passagem, que é um lugar maravilhoso, que tem um café gourmet fantástico, quem tiver oportunidade. Inclusive, é um local que você degusta um ótimo, não estou fazendo mexendo não, porque realmente o lugar é bom. E quando o lugar é bom, a gente tem que falar várias vezes. Gilvan, quando é que você se deu assim como gente? Iniciozinho de 60, quando você abriu os olhos, que gato quando nasce, leva 7 dias de olho fechado. Levou uns 3, 4 anos. Quando abriu Porto Seguro, naquela época, tinha até onde? Até da Casa Azul, até a balsa e até o quê? Até ali a pontinha? Não, tinha a pontinha, né? Ali até a igreja. Né? A igreja era construída? Já nessa época, quando eu me dei conta, já estava começando a construção. O cais também já tinha? O cais já, aquela parte toda ali ia até um pouco antes da igreja. Né? Um pouco antes da igreja, o cais ia até ali. Aí depois ele era uma parte que começaram a construir, mas deixaram de lado. E aí depois você vinha ali a Pão da Areia, ainda tinha aquelas casinhas ali e tal, né? E aí não tinha mais nada, até o trevo? Não, aí você tinha o clube. O 22 de abril. 22 de abril. Que é ali onde era onde hoje é o posto. Onde é a praça. A Praça do Relógio. Praça do Relógio. Ali quase tudo ali era o clube, tá? Para lá você tinha mais algumas construções, poucas. E aí já era o caminho já para o Rio da Vila? Já era o caminho ali para o Rio da Vila que a gente fazia por trás. Litoral Norte? Litoral Norte não tinha nada. Aquele tratamento de água que tem no Rio da Vila ali, foi de quando aquilo ali? Rapaz, foi da década de 70. E aí o pessoal vinha da praia e acabava ali tomando um banhozinho? Da década de 70, porque aí eu já estava com 13 anos, né? Já tinha uma noção e tal. Em 73, quando veio a estrada, em 72 eu até trabalhei lá, fui auxiliar de topógrafo da empresa Cunha Guedes. Que fez Que fez o quilômetro 33 até o trevo. Que é a 367. Que é a 367. Eu trabalhei lá, tinha de 15 anos para 16 anos de idade. E a empresa o quê? Era a Denit que fazia também na época? Que na ficava em Onápolis? Era o DNR. DNR, verdade, o DNR. DNR. Que ficava ali na 101, tinha uma estrutura grande lá. E o DNR tinha uma estrutura onde é o Mamagaia hoje. Que ele tinha uma estrutura que ficava uma empresa, se não me engano, chamada Tempo, que era quem fazia as pesquisas para ver se o solo estava bom, se o asfalto estava na temperatura. Gilvan, até 70, acho que a gente ficou meio no ostracismo, né? Porque você não tinha como sair para ir para a capital. Você tinha o correio aéreo, que dava para pegar o voo carona para ir. Da FAB lá por Arraial. Ou então, através dos navios que vinham de Salvador trazendo, ou de passageiro ou de carga. Né? Se não me engano. E levava. Então, assim, até a década de 70, ali início da década de 70, nada. Da década de 70 em diante começou. Aí começou
os rodoviários, começou o carro particular. Isso. E aí veio o filme de Hugo Carvana, que aí já deu uma divulgada. Porque aí você já tinha BR, né? Já 101 já estava feita, aí você tinha 367. E aí, qual foi os primeiros? Aí você já tinha 13 anos, já estava no momento já Quase 16 anos quando foi inaugurada. Né? Então, cansado de ver as primas nativas, né? Porque aqui pouca família tem na cidade. Então é o seguinte, os caras eram obrigados a namorar com os mesmos o tempo todo. Não tinha ninguém de fora. Não tinha ninguém de fora. A não ser quando passava um cacheiro viajante aí, trazia a família e tudo mais. Foi aí que você começou a ver as primeiras turistas de Porto Seguro nessa época? Começou a chegar os primeiros turistas nessa época? Antes até um pouco, a gente já via os mineiros, né? Você já tinha alguns mineiros que já visitavam Porto Seguro. Né? Então aí depois disso aí de 73 com a BR, né? Aí disparou, porque a gente na realidade também, nós tivemos um prefeito que fez já uma mudança estrutural. Os primeiros paralelos na cidade foram colocados, se não me engano, em 1968, que foi com o Manuel Carneiro. Então a gente nem paralelo na rua, a gente nem sabia o que era paralelepípedo. Era tudo chão mesmo. Era tudo chão mesmo. E areia. E areia. Entendeu? E aí ele começou a ter uma estrutura, a viajar para Salvador para buscar mais recursos e tal. Foi quando aí a energia era 9 horas, desligava, porque era um motor a diesel. Né? Ele era seu Tião, mais escurinho, que cuidava dessa parte. E aí ligava os fiofozinhos? Não, era um sistema mais moderno. Mais moderno, né? Não era questão do FIFO, não. Equipamento de turismo, década de 70, apareceu Vela Branca? Não, você tinha anterior, por exemplo, não como equipamento de turismo, mas você tinha o Hotel Turismo, né? Onde é que era o Hotel Turismo? O Hotel Turismo era ao lado onde é a Secretaria de Turismo hoje. Ah, tá. Aquele prédio ali era o Hotel Turismo. Você tinha a pousada do pessoal dos Ramos, ali perto da praça... ACM? Né, não, perto da praça, hoje Raimundo Costa. Né, que é a antiga Praça da Bandeira. Isso, ali, né? Você tinha uma pousadinha ali. E depois que mas veio... depois aí com a BR. A BR, aí veio o Vela Branca. E depois do Vela Branca já veio o Porto Seguro Praia. Porto Seguro Praia. Mas o primeiro foi o Vela Branca. Inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar no Vela Branca também. Pô, eu acho que Hélio também deve ter trabalhado. Não, Hélio trabalhou comigo, também? Trabalhou com a gente. Você é da turma de Hélio Lima? Não, ele é mais novo do que eu. Sou da turma... De Haroldo? De Haroldo. Só que Haroldo é um ano mais velho que eu. Dessa turma tem Torres também da sua turma, não? É. Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo, Marcílio, Jarinho. Jarinho deve ter uma boa história para contar, né? Jarinho, fora que é resenhista pra caralho. Inclusive ele faz um Contos e Causas que ele fez uma vez no Centro de Cultura. A gente fez 2 vezes, entendeu? Né? Cara, eu acho que a gente deveria... Fizemos no Clube da Amizade uma vez, fez no Centro de Cultura. Eu acho que a gente deveria revitalizar o Jegue Elétrico vai estar terça-feira mostrando o trabalho pela lei Aldir Blanc. Boa. Vai terça-feira. Boa. Espero que você esteja lá. Não, claro. Onde você me convida, eu vou. Onde você me convida, eu vou, rapaz. Já lançou só esse ano, já lançou 2 livros já. Eu acho que ele ficou na pandemia fazendo livro, falou assim, vou largar tudo em 2025. Então é um atrás do outro. Gilvan, década de 80. E aí sim, você já começa a ter um movimento um pouco maior, culminou com a quebra do cacau, muita gente vindo para cidades turísticas. O cacau é no final de 80, né? A quebra do cacau, não é logo no início de 80. Tá. Mas antes de 80, você já teve toda uma movimentação, como Parracho prefeito, né? Que aí Romeu foi secretário de turismo. Então, Parracho, quando perdeu a eleição em 82, a Bahia Tussa teve... Né, um escritório aqui em Porto Seguro. Eu acho que foi a primeira vez, né? Pois é. E o último saiu acho que não teve mais. Não teve mais. Então, que é ali do lado do Colher de Pau, aquela casa ali na outra esquina. Colher de Pau lá na outra esquina, era... da família de Leão. Isso. Albana, aquela turma ali toda. Exatamente. Ali funcionou o escritório da Beatusca e Parracho, né, depois aí... Parracho foi prefeito até 80... Até 82. Aí Valdívia assumiu em 83 com uma outra postura, uma postura... menos ecológica, mais de mais promocional. Mais promocional. Eu lembro bem. Essa época eu morava aqui. Pois é, essa época eu já fui morar em Salvador. Eu passei 10 anos em Salvador. Pô, você e aí Hélio Lima foi morar em Belo Horizonte, passou 10 anos fora também. Haroldo também passou um tempo fora. Isso. Essa época foi a época que eu estava aqui em Porto Seguro. Fiquei até 83 aqui em Porto Seguro. E lembro bem na época de Parracho, quando você fala que ele já tinha essa visão turística. Meu irmão, Beto, ele tinha uma empresa chamada Porturismo, que ele fazia passeios
da passarela até Trancoso, de lanche. Parava naquela ponte lá em Trancoso, aquela ponte de madeira, que hoje só existe só o esqueleto. E lembro também da época de Parrasco, quando a gente tinha ali alguns shows, eu acho que era Parrasco, tá? Alguns shows na Praça ACM, que eu lembro que foi a escola de samba Império Serrano, que foi campeã no Rio nessa época, com aquele bumbum bate bumbum. Depois teve Dodô e Osmar, na época que lançou aquela música Se o Caminhão Virou. Isso, que foi o trio, né? A primeira vez que eles saíram de Salvador e vieram tocar no interior. Aí Moraes fez essa música. E foi ali também, naquela Praça CM. E lembro que quando teve um show, e no estádio, teve bons shows no estádio também, como Blitz, como Gilberto Gil. Essa época foi a época de Parracho. Essa época, um pouco de Parracho aí. E aí quando você vira essa chave para Valdívio, então quando você fala que ele foi um pouco ecológico, e aí assim, eu não estava, eu já tinha ido morar em Salvador, mas escutei alguma coisa tipo assim, o Outeiro da Glória, por exemplo, que você tem as ruínas da igreja do Outeiro da Glória ali, de 1503. Ele foi um dos que passou a máquina ali e não dizem, né, que por exemplo, esse período que Valdívio foi prefeito foi um período que eu estava morando em Salvador. Então você também não acompanhou essa... Não, estou dizendo, aí não vou confirmar que houve isso. Né? Mas, por exemplo, o aterro da Lagoa das Marrecas, sim, porque eu participei ali, né? Era uma área que você poderia ter no centro da cidade. Uma lagoa, uma área verde, maravilhosa. Essa parte eu não sabia. Eu lembro que quando a gente ia para o estádio, dele. A gente passava por uma pinguelinha que tinha ali, uma tábuazinha que a gente parava. Entendi. Ali onde era o Rondelli, ali era um sítio com muito coqueiro, mangueira e tal. Lembro bem, uma área verde boa ali. E lembro também dele... que abriu aquela rua ali, São Pedro, onde era a casa de Parracho. Isso. E ali abriu ali também. Ali você não tinha aquela rua. Ele acabou abrindo. Ele derrubou a casa de Parracho ali e fez aquela rua ali. Esses itens... da Praça da Bandeira ali. Exatamente. Esses itens que a gente tocou aí foram os mais icônicos assim que ele fez, ou tem mais alguma coisa que caiu na conta dele? Poderia ter caído na conta dele a questão da construção, né, das usinas de álcool e tal. E aí foi feito, tanto na época se criou um movimento de defesa de Porto Seguro, que até Gilberto Gil veio, participou, que Gilberto Gil tinha casa aqui embaixo, né? Aqui nessas casinhas aqui, antes dessa pousada, não tem umas casinhas aqui, bonitinhas aqui? Aqui na rotatória aqui? Tá aqui, sei. Pois então Gilberto Gil era dono de uma dessas casas aqui. E eu soube que na cidade histórica também ele tinha uma casa na cidade histórica também. Também, tinha um aqui, tinha na casa da cidade histórica. Então, mas aí o próprio movimento em si foi um movimento muito grande, muito fortalecido. Deu uma segurada. E tal, e deu uma segurada, então não houve. Mas Valdívio, nesse caso, por exemplo, ele, em relação ao turismo, foi o cara que realmente deu uma deslanchada com esse rompante dele, de que é ele que mandava, né, e tal. E assim, a gente vai falar agora no segundo bloco, a gente vai falar justamente desse boom do turismo que Valdívio causou nessa parte promocional, que aí trouxe todas as atenções, os acordos que ele fez com televisão, enfim, que eu me lembro alguma coisa disso. Rapidinho, no segundo bloco a gente volta com Turistando e essa fera aqui no Outeiro de São Francisco, Gilvan Florencio. Rapidinho, some não. De volta com o segundo bloco, a gente parou aqui na parte, vamos dizer assim, antiambiental de Porto Seguro, de Valdívio Costa, mas tem um lado bom, que esse lado que ele promoveu o destino aí já no final da década de 80. Lembro bem, lá em Salvador, eu vi algumas reportagens, porque mesmo morando lá, todo final de ano a gente vinha para cá passar as férias de Réveillon e Carnaval e tudo mais, minha mãe estava por aqui, a gente sempre estava junto, e me recordo em Salvador de ter visto essa divulgação muito forte com a televisão, falando sobre, inclusive Cadu dando entrevista, falando, a minha casa aqui está alugada, a Pituxinha cheio de gente, o Zé Edson falando daquele bar que ele tinha ali, o jornalista que virou bar, viu a entrevista de Adno Musser, falando também que ele ia construir o Fenício, aquela coisa. Então eu vi ali algumas dessas que acredito tenha sido o Valdívio que trouxe. Foi importante nessa época essa visibilidade. E ali já tinha lambada ou já estava ainda nesse desenho de... Já no finalzinho já estava começando a lambada, porque a lambada ele veio com Valdívio, final de Valdívio, início de João Carlos, até que pegou fogo, né?
Já foi no governo de João Carlos É. que ela pegou fogo. Aí foi 90 e... João Carlos foi prefeito de Seis. 93 a a 96. 97. 93, 94, 93 a 96. 97 já entrou o Aldino, primeiro mandato. Tá, eu lembro, eu já trabalhava já como guia da Soletur nesse período de 97. Tanto quando pegou, eu estava em casa, vim de moto, olhei lá e as duas casas estavam pegando fogo. Você falou aí agora aí, eu falei agora de trabalhando como guia da Soletur. A Soletur, já nessa década de 90, que aí a gente muda um pouco para a década de 90, já começou com os voos fretados, né? Quando trabalhava como guia, a gente recebia voo fretado da Azul, da Soletur, da CVC, de outras operadoras. Só que a gente tinha, você me falou que desde 1973 que já tinha os rodoviários da Soletur para Porto Seguro. Para Porto, Soletur e o Hubert Orbe. O Hubert Orbe do Rio de Janeiro. Se hospedavam no Vela Branca. O Hubert Orbe hoje continua ainda firme e forte no Rio de Janeiro. Eu lembro bem, e aí quem me falou isso essa semana foi Hélio Lima, que ele inclusive atendia, quando ele trabalhava nessa época, nesse período próximo lá no Vela Branca, ele atendia o Dr. Carlos, inclusive ele fez uma amizade com o Dr. Carlos, sim. Fez direito em BH e quando voltou, ele começou a trabalhar na parte de hotelaria aqui, na parte de direito. Inclusive hoje, que é um grande parceiro nosso, que eu acho que vai ser uma entrevista maravilhosa também, Cadu, que é o filho de Dr. Carlos Guimarães, que é o dono do Arco Baleno, que deve ter acompanhado também esse crescimento turístico para a cidade muito forte. Década de 90... Aproveitando essa questão, falando de Cadu aí, no livro Amigos em um Porto Seguro tem uma poesia para seu Carlos Guimarães. Eu vi, que você fez o lançamento lá no Livreiro. No Livreiro, na Marechal Deodoro, é verdade. Tem uma poesia para ele. Eu vi e comentei com ele. Porque acabei lembrando, né, dessa época de novo dos e tal, rodoviários. depois dos rodoviários e acabei fazendo. Pô, que maravilha. Nessa época da década de 90, você já tinha voltado já? Eu voltei em 92. Você ficou em Salvador? Fiquei em Salvador. Formou em? Não, Salvador só estudou? Trabalhei. Só trabalhou? Só Trabalhou trabalhei. em Salvador? Salvador eu trabalhei numa pedreira Valéria. Lá em Valéria. Lá em Valéria mesmo, lá no bairro, né? Só que do lado direito. O bairro do Valéria é do lado esquerdo, de quem vai para Feira de Santana, né? E morava onde lá? Morei aí em vários locais, né? Morei em Federação, Fazenda Grande, São Caetano, Piedade e tal, né? Você pegou a época boa. E depois trabalhei em Pojuca, na Ferbasa. Pô, Era empresa de ferro. Você pegou a época boa de Salvador, de 80... De 80 a 91. Pronto, época fantástica. 91 foi quando eu entrei na faculdade lá de Educação Física, na Católica. Mas esse período de 80 para lá, época boa, época de bons carnavais. Sim. Né? Música boa. Salvador, lugar de praia maravilhoso. Você tinha boas histórias, não era tão violenta como está hoje. Inclusive, quando a gente fala de música boa e fala de axé, 40 anos de axé agora, então você deve ter pego ali Mamãe Sacode, Mortalha, naquelas avenidas. Não, porque na realidade, toda sexta-feira eu vim embora, né? Só passar carnaval em Porto Seguro. Então você pegava o trio na passarela. E eu só passei um ano carnaval lá. Porque quando fui trabalhar na Ferbasa, Pojuca não tem carnaval. Lá é micareta. Então tinha que trabalhar, na segunda-feira não tinha. Acabou folga, ficando por lá de lá. Fiquei por lá. Gilvan, aí quando você voltou, começou a trabalhar com o que aqui em Porto Seguro? Aí eu fiquei um tempo com o Ronaldo. Torres. Ronaldo Torres ali no hotel. No Hotel Descobrimento, se não me engano. Descobrimento e tal. Do lado do e logo Algo em Mais. seguida abriu a primeira loja de revelação de fotos em uma hora, que foi a Fotolab. E eu fui ser gerente da Fotolab. Que febre naquela época, né? Porque assim, turista, meu irmão, todo mundo tirava foto. O cara queria revelar na hora ali e comprar mais filme. Na época eu morava ali perto da igreja de São Sebastião, né? Atrás então, ali. Isso. Minha mãe mora na frente, você mora na rua de trás, conheço bem. Aí eu saía para trabalhar às vezes, para dar um pouco mais de rapidez na entrega. Eu saía para trabalhar, o pessoal estava na porta? Não. Tava na Seresta, lembra da Seresta ali que tinha na praça? Não, perto da praça, onde até o Cambuí hoje, aqui em São Sebastião. Exatamente. Ali onde é o Maricota, lembra? Exato, tinha uma Seresta ali. Pois é, eu saía para a turma tava dançando e ia trabalhar para poder tentar entregar um pouco mais rápido, porque não tinha. E tinha as entregas, eu lembro que tinha entrega, tinha até gente que fazia entrega nos hotéis. Isso, a gente fez isso, a gente começou a fazer isso, né? A gente pedia que a pessoa deixasse no hotel, fosse, né?
Pra praia, fazer seus passeios, até quando ele voltasse, já já estava no hotel de volta. Então. E ali ficou até? Aí eu fiquei as revelações de fotos em 1 hora, porque logo depois da Fotolab começou a aparecer mais lojas, e mais lojas, chegou um momento que Porto Seguro tinha 8 lojas de revelação de foto em 1 hora. E você foi lá e colocou logo a sua. E aí a gente saí de lá, tínhamos o rapaz que era sócio também, tinha uma boa relação com o pessoal da Noritsu, que era o fabricante, né, dessas máquinas, e a gente foi trabalhar, aí montamos a loja no Central Park. Central Park, que era um shopping maravilhoso, Isso, aberto, final da noite, maravilhoso. Inclusive tinha até você que luta boxe e tal. Tinha luta, lembra? Tinha luta de boxe, lá botaram... Acho que é verdade. Mas um rapaz que depois foi lutar taekwondo aqui na passarela, lembra? Esqueci o nome dele. Primeira luta que ele teve, o cara deu logo um chute nas costelas dele. E desempenou. Aí você ficou lá até o Central Park fechar ou ser vendido para... Isso, até ser vendido para a CVC. Depois que foi vendido para a CVC não tinha como... Eles controlaram tudo. Quando você fala CVC, acho que é a R Turismo. Que é Adriano Rodrigues com o grupo ali. Isso, que representava a CVC. Bem a CVC aqui. A R Turismo. E ali, aí você... Aí saí e vim para Getúlio Vargas. Né? Aí na Getúlio Vargas a gente ficou ali um tempo, né? E aí foi em 99 para 2000, em 2000 pegamos o boom, né? Dos 500 da virada do milênio, toda a atenção do Brasil voltada e do mundo voltada para Porto Seguro, a embarcação saindo de Portugal para chegar aqui. Isso, que não chegou. A de Salvador que parou, está encalhada até hoje. A família Schirmer que chegou e tal, Isso e tal. E aí, esse boom você aproveitou já com a loja, muito bem ainda, né? Isso. Até apareceu os digitais. Até apareceu os digitais, aí acabou. Aí foi cachorro, ela preta e sapato folgado. Foi só todo mundo indo embora, ficou a Revele, e depois a Revele não aguentou também. E aí você entrou pra vereança, cara? Pois é, aí eu sempre fiz uma militância política, quando eu fui para Salvador, né? Aí comecei a Você participava de sindicato lá? Lá eu ajudei a fundar inicialmente as primeiras reuniões do sindicato em trabalhadores em pedreiras, eu ajudei E aí pegou essa veia política? Não, aqui eu já tinha um viés, achava que Porto Seguro teria que ter espaço para jovens, claro, né, que não tinha, era só os mesmos, né, Parracho Manuel Carneiro e tal, aí Valdívio Costa, depois João Carlos, então era só... Aí depois entrou o Baldino. A família Pinto e tal, mas naquela época era só os dois. De 68 a 82, nós tivemos 2 prefeitos, Parracho e Manuel Carneiro revezando. E aí você... E aí eu já tinha aquela vontade de dizer, pô, os jovens precisam. Só que os partidos, eles tomavam conta, era só Arena e MDB. E aí começou a surgir outros partidos no início da década de 80, né? Aí foi quando eu fui lá na praça... SEMI? Não. Lá em Salvador, na Piedade. No Campo Grande, né? Na praça do Campo Grande, tinha uma movimentação no 1º de maio, tinha uma banquinha lá, Felícia ao PT e tal, fui lá conversei e aí a gente fundou o PT em Porto Seguro em 81. E aí a gente começou a fazer uma militância já... Em 81, antes de você... Quer dizer, você já estava em Salvador, Eu né? já estava em Salvador. O PT foi fundado em 80, em 81 a gente já fundou o PT em Porto Seguro. Então a gente aí começou nessa militância. Você quem? Djalma Luz? Quem é dessa época sua? Dessa época aqui é Manuel, aí Amarildo, Djalma Luz aqui, Djalma Luz era do PDT, ele não era do PT. Tá aqui, Ele não... Mas tirando essa parte aí, você perguntou a questão da vereança, então eu já tinha uma trajetória política, né? Apoiamos Euclides Sena, foi o primeiro vereador do PT em 96. Em 2000 ele saiu, eu entrei. Euclides Sena foi secretário comigo em Cabral, eu de turismo e ele de meio ambiente, um querido. Irmão de Cícero Sena, que é outro gentleman maravilhoso da hotelaria baiana, representante muito forte da BH. Ó, eu sabia que não ia dar um programa só, vai ter que dar 2 programas. Esse primeiro programa, esse primeiro episódio com o Gilvan Florencio, a gente vai acabar por aqui. A TV Porto está com um programa Turistando na Rede Cultura, toda terça, quinta e sábado, ok? Agora se prepare, porque o segundo episódio desse bate-papo, a gente puxa um pouco mais para a atualidade e a gente vai falar um pouco sobre o papel da vereança no turismo em Porto Seguro, o papel que o Gilvan teve e representou o turismo na vereança durante um tempo, e hoje também esse lado poeta dele aí. Valeu? Não some não. Até semana que vem.